Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de Médio Tejo em revista. Contamos, como habitualmente, com as presenças de Duarte Marques e Hugo Costa. Hugo Costa em estúdio, deputados na Assembleia da República, eleitos pelo Círculo de Santarém, que nos irão ajudar a analisar e a perceber a atualidade da região, que mexe com a nossa região. Atualidade aqui ainda sempre marcada por este contexto pandémico, e isto quando nas últimas horas houve registro também para um aumento significativo no número de infecções. Mas em cima da nossa mesa, por assim dizer, temos alguns temas estruturantes para a região, para o distrito de Santarém. Desde logo, a desejada valorização da linha do Norte, modernização que, recorde-se, foi aprovada por unanimidade há já algum tempo e importa fazer aqui um ponto de situação relativamente a este processo e aquilo que tem sido feito para que este desejo comum, este desejo unânime se possa então concretizar na prática. E vamos dar prioridade ao Duarte Marques, que se encontra então fora dos estúdios da ERTE, vai, no entanto, também aqui ajudar-nos a perceber e a analisar um pouco desta atualidade. Duarte Marques, obrigado mais uma vez pela presença, pela colaboração, valorização da linha do Norte, modernização da linha do Norte. O que é que já foi feito desde a aprovação deste dossiê? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, perceber que feito ainda não foi nada. Estão a decorrer trabalhos de manutenção. É verdade que, apesar do Parlamento agora ter aprovado estes projetos de resolução, há um conjunto de trabalhos de manutenção e de modernização da linha do Norte que têm vindo a ser feitos ao longo dos anos. Não são da manhã, nem foram apenas de ontem. Há modernização da linha em curso há muitos anos e faz parte de uma linha tão grande e tão decisiva. A sua modernização é um processo constante. Aquilo que está em discussão e aquilo que é o fundamental disto é perceber se vamos, por um lado, criar condições para a linha ter maior velocidade, para a linha ter maior segurança e para a linha incomodar menos a vida, por exemplo, da cidade de Santarém ou a ligação da cidade de Santarém ao Rio. E é por isso que se fala tantas vezes de criar uma variante que permita deslocar a linha do Norte da zona do Rio de Santarém, ou seja, das Barreiras de Santarém, para outra zona da cidade que, no fundo, faça uma nova ligação por trás da cidade de Santarém e que venha desimpedir o acesso à cidade, da cidade ao Rio, e que melhor também a velocidade do comboio da linha que vai passar no entroncamento. É por isso que nós chamamos aquela variante Santarém-entroncamento como uma solução, que é um investimento muito grande, para criar ali uma nova realidade, uma nova dinamização naquela zona da cidade de Santarém, para tirar a linha do meio da relação entre a cidade e o Rio, para, por outro lado, deixar de provocar tanta instabilidade nas barreiras de Santarém e, por outro, permitir maior velocidade. E sobre isto há dois pontos que eu gostava de referir. O primeiro o país tem mesmo que olhar para a linha do Norte como o seu eixo fundamental, a ferrovia. Eu acho que há muita gente que não tem a mínima noção, por um lado, das condições de segurança em que a linha está em determinadas zonas, nem da importância vital da linha do Norte para o país, para a mobilidade, quer para o trânsito de mercadorias, quer de pessoas. E o país, infelizmente, independentemente da governação, nunca encarou a linha do Norte com esta importância. Por um lado, pelas questões de segurança, por outro lado, pelas questões de mobilidade. Se algum dia há um acidente na zona de Santarém com um comboio, a desgraça pode ser muito grande. E por outro lado, se algum dia alguém em Santarém se lembra de fazer um protesto ou se avaria um comboio no meio da linha, o país praticamente para o seu trânsito de mercadorias e de pessoas entre Lisboa e Porto, porque o principal eixo ferroviário é a linha do Norte. E eu acho que há muita gente que, infelizmente, ainda não percebeu isso. E por outro lado, só para terminar, não quero adiantar muito mais, eu acho que há aqui uma relação do Ribatejo com a ferrovia que parece importante na rapidez. Ou seja, há hoje um conjunto de pessoas que trabalham em Lisboa, que fazem movimentos pendulares diários
entre Tomar, por exemplo, entre o Troncamento, entre Santarém e Lisboa, e que podiam ter se tivesse uma rapidez muito maior, era muito mais fácil para as pessoas que trabalham em Lisboa continuarem a viver nestas vilas e nestas cidades, porque se formos olhar às grandes cidades europeias, toda a gente faz cerca de 1 hora de transportes públicos para o trabalho sem grande problema. E, portanto, eu diria que era mais fácil ter mais qualidade de vida nesta região e, por outro lado, poder continuar ou poder procurar emprego e vice-versa, em pessoas de Lisboa virem trabalhar em empresas da nossa região ou empresas virem para a nossa região, porque esta região também faz parte da metrópole e da área metropolitana de Lisboa desde o ponto de vista dos movimentos pendulares. E, portanto, eu penso que todo o território ganhava este território, ganhava o outro, Lisboa se queria mais desafogada e estas cidades de média dimensão do interior também teriam com certeza um benefício muito, muito importante. Mas terminava só dizendo, a Liga do Norte é mais como é que eu digo, é mais um filho bastardo, digamos, ou um filho adotado do TGV, porque o país, com o foco no TGV, deixou de se investir nas vias e na ferrovia regular, porque se ia fazer o TGV, e depois não se fez o TGV e as linhas foram-se degradando, porque não sofreram a modernização que deviam ter sofrido. Uhum. Hugo, também bem-vindo, obrigado pela presença. Estamos aqui diante de um assunto que, como é óbvio, merece a unanimidade de quem, nesta altura, pelo menos aqui, de quem faz parte da nossa região, do nosso distrito, mas ouvindo agora aqui o Duarte, parece que é um dossiê complexo, nomeadamente pela necessidade de um investimento avultado e daí talvez explique aqui algumas reticências no tempo que esta intervenção ou que o avanço para esta intervenção já está a demorar. É assim mesmo ou não? Muito boa noite a todos, aos ouvintes, ao Duarte, ao Feliciano. Podemos até dizer esta curiosidade, eu e o Feliciano estamos a gravar no estúdio com o jogo Portugal-Hungria, quando for transmitido logo à noite já foi o jogo, mas esperamos que Portugal derrote em Budapeste os magiares, à parte futebolística, esperamos que Portugal tenha uma boa prestação no europeu, mas voltando ao assunto que nos coloca aqui. Essas piadas costumam dar azar. Não dar azar. Eu espero a vitória, e o Duarte também espera a vitória. Mas estamos os dois a torcer para a vitória de Portugal. É daqueles assuntos que não temos dúvidas. Mas os três não temos dúvidas sobre esse assunto. Exatamente. Mas em relação à linha do Norte, a linha do Norte realmente, como o Duarte dizia, tem uma importância estratégica para o país. É a linha mais importante do país. É uma linha que separar grande parte do transporte, quer de pessoas, quer de mercadorias, para no país. O distrito de Santarém está ligado de forma decisiva à ferrovia. Temos várias linhas, digamos assim. O próprio ramal Tomar liga à linha do Norte, a linha do Leste, a linha da Beira Baixa. Contudo, temos várias questões que nos permitem dizer que o distrito de Santarém, até porque a cidade do Entroncamento, bem aqui ao lado, é uma cidade ferroviária por natureza. No sul do concelho de Tomar também temos ali uma freguesia que está muito ligada à ferrovia, que é a freguesia de Paialvo, por exemplo. Temos também aqui em Orém a zona de Caxarias, depois seguindo por aí fora, Riachos, Santarém, o concelho do Cartaz, todos eles muito ligados à ferrovia. Isto para dizer que, naturalmente, os deputados eleitos pelo distrito, de todos os partidos, concordaram com um texto de resolução sobre investimentos da linha do Norte, sobre a modernização da linha do Norte, sobre transformar a linha do Norte mais rápida, e aí também entra o debate sobre a variante de Santarém, mas dizer que só no ano 2021 estão previstos, ou estão a ser realizados investimentos de cerca de 16 milhões de euros na linha do Norte, na linha do Norte não, em toda a ferrovia no distrito. E, naturalmente, são obras de manutenção, a sua maioria. As obras das barreiras de Santarém, que tive a oportunidade de visitar há cerca de um mês e pouco, têm uma importância crucial porque são também de segurança, e a segurança é um ponto crucial, e elas visam o reforço da segurança. Eram obras que estavam previstas já há algum tempo, que também são unânimes no distrito de Santarém.
porque a última coisa que alguém deseja é que as barreiras cedam em cima quer de povoação, quer da própria linha do Norte, com as consequências que isso naturalmente acarreta. Isso agora já é uma questão de sorte, ou não? Eu, neste momento, com a intervenção, acredito que esse problema estará resolvido, porque no fim desta intervenção o problema estará resolvido. A intervenção tem esse objetivo, é uma intervenção de alguns milhões de euros, é uma intervenção muito artesanal. Já agora dizer que vale a pena ver em direto, porque é uma intervenção muito artesanal, porque devido ao risco de rocada não podem ser colocados lá meios muito pesados. Sim. É uma intervenção quase pilar a pilar, muito artesanal, muito interessante desse ponto de vista técnico, mas que acredito que no fim, eu não sou engenheiro civil, mas que acredito que no fim dessa intervenção essa questão esteja resolvida do ponto de vista técnico, e é para isso que os governantes estão eleitos, e que também as infraestruturas de Portugal existem, naturalmente, para questões de segurança sejam resolvidas, e essa matéria também é transversal. Depois, dizer que também é muito relevante todo o eixo de investimento ferroviário. Por exemplo, também temos as antigas oficinas da EMF, agora da CP no entroncamento, que também estão em crescimento. Também todas as questões ali que existem, desde as IMF, dos outros privados que também existem na região, nomeadamente nos Riachos, são muito importantes. Por isso dizer que a ferrovia é muito relevante para a região e que, na minha opinião, devemos garantir mais investimento ferroviário para o distrito, e é algo que faz todo o sentido. Portugal tem hoje uma linha ferroviária que é, no fundo, a base que já existia há cerca de 100 anos atrás, e hoje, se existe assunto que é claro para todos, é a importância da ferrovia na descarbonização, no transporte. Também dizer que hoje, até pelo facto dos passos sociais terem tornado mais baratos devido ao parte em que cerca de 50% do valor diminuiu, uma parte muito significativa de pessoas estão a deslocar-se diariamente destes concelhos, logo a partir de Tomar, mas também do entroncamento, mas também de Santarém, também do Cartaz, também de Torres Novas, para Lisboa, e aproveitar essa proximidade geográfica. Por isso, eu julgo que, em relação a essa matéria, existe um consenso generalizado para mais investimentos. Dizer que os deputados também eleitos pelo Distrito de Santarém também reuniram com o Governo sobre essa matéria, todos os partidos estiveram representados, e certamente temos que defender cada vez mais investimento na região, e a linha do Norte não é diferente. Mas o Governo, nesta altura, está disposto a fazer aquilo que tem que ser feito? Depende do que tem que ser feito. Esse conceito é muito variável. Eu acredito que o Governo está disposto a investir na ferrovia e no distrito, e se havia intervenção que era premente e urgente, era nas barreiras, e ela está a ser feita. Naturalmente, não vou dizer que se fosse com outro Governo ela não estava a ser feita, ela já estava prevista anteriormente e começou a ser executada agora. E era importante ser feita, e eu acredito que o que tiver que ser feito tem de ser feito. Será feito. Duarte, já agora, só uma nota, eu acho que é um ponto muito importante, e o Duarte depois certamente concordará, há algo, e tivemos até reunidos com a IP, os deputados recentemente, sobre esta matéria, que tem que ser olhado com muita atenção, que é a estação do entroncamento, que precisa de uma intervenção urgente. Já leímos a estação do entroncamento. Pronto, exatamente. Sim. Muito bem. Duarte, pronto, pegava nesta situação de Governo estar disponível para fazer aquilo que tem que ser feito, então. Pois, o que é o que tem que ser feito? Se é garantir as condições de segurança, eu diria que mesmo hoje, com os investimentos todos em curso, as condições de segurança na Ilha do Norte, e não falando só do caso de Santarém, não estão garantidas. E se é isso que dizem os próprios funcionários da IP. Mas eu acredito que o Governo, no que diz respeito à manutenção da ilha, da linha, e a alguns investimentos de modernização, os irá fazer, porque não são já foram adiados ao máximo e não vão à volta a dar. Onde estará a grande divergência entre aquilo que é a posição do Partido Socialista, dos seus deputados e do Governo, e o resto dos deputados, genericamente na oposição, tem a ver com a modernização e a criação da tal variante em Santarém e entroncamento, que o Governo se recusa a fazer e que todos nós estamos de acordo que era preciso fazer. Aliás, dos projetos de resolução que foram entregues na Assembleia, a única diferença de monta que havia era precisamente em todos os partidos, penso eu, sem exceção, além do PS, referiu a questão da variante, e o do PS não incluía a variante. Esta é a grande divergência. No que diz respeito à modernização... Mas o PS votou a favor da variante. Da linha, aí penso que estamos todos de acordo.
já não estamos a tempo de... Nós tivemos aqui um interregno grave, aliás, o próprio Ministro Pedro Nuno Santos reconheceu isso de imediato. Isso é a coisa que se pode conhecer, é ter permitido o reinvestimento na ferrovia. Porque nós tivemos durante 3 anos o Ministro Pedro Marques a adiar, e nem parafusos podiam comprar nas oficinas que trabalham, que fazem a manutenção dos comboios. E reparem, nós tivemos, por exemplo, 3 anos de promessas de aquisição de material circulante, e que só foram concursos esses que foram lançados só praticamente há 1 ano e meio. E todos nós sabemos que este tipo de material não se fabrica de um dia para o outro. Portanto, nós, para estarmos a receber comboios agora novos, teríamos que os ter encomendado há 4 ou 5 anos atrás. E penso que agora há um caminho sem retorno de investimento na ferrovia. É verdade que estamos a recuperar material velho, que isso é caro fazer, mas é a única alternativa que tem retorno imediato e que possibilita operacionalizar algumas linhas de imediato. E muito em breve também teremos os novos comboios portugueses, que o Governo, teoricamente, já terá encomendado, ou pelo menos o concurso está a decorrer, e isso é importante para todos. Mas a ferrovia, felizmente, hoje em dia voltou a ser um conceito de consenso nacional pela sua importância estratégica e também através do próprio nível da mobilidade ambiental e da utilidade para as pessoas. Eduardo, quando se fala na variante, de que investimento é que estamos aqui a falar? Nós já ouvimos várias teorias, desde o montante de cerca de 250 milhões de euros a 400 milhões de euros. Eu diria que o valor total deve estar alguns entre estes dois valores, mas é um montante muito elevado, é uma coisa que seria estratégica, sobretudo para a cidade de Santarém, porque permitia tirar a linha de estar junto ao Tejo e passá-la pela zona mais pela zona mais industrial de Santarém, que tem mais possibilidades ao nível logístico, garantia maior segurança e permitiria ficarmos descansados em relação às barreiras. A cidade de Santarém é uma cidade construída lá em cima, por esse lado trazia muito mais segurança, e também em termos de mobilidade, de acesso de uma nova estação, com novas condições, até se calhar um terminal ferroviário e rodoviário podia ali ter alguma interligação, e permitia outro tipo de capacidade, quer do ponto de vista da mobilidade de mercadorias, quer de pessoas, mas diria que o grande ganho era para a segurança, era para a rapidez, porque o comboio ali tem que passar muito lento por causa das condições de segurança, quer das barreiras, quer do Tejo, quer do próprio traçado da linha, e também ia permitir à cidade de Santarém desenvolver-se para aquela zona, porque apesar de ser uma cidade banhada pelo rio, é uma cidade que, por causa do comboio, retira muito pouco proveito daquilo que é a sua ligação ao rio. E, portanto, daí ser um investimento estratégico, que eu acho que é um investimento. Mas que possa ser feito. A mera intervenção nas barreiras não resolve por si só o problema da segurança? Não. A intervenção das barreiras é essencial para adiar o problema da segurança. Agora, se continuarmos a ter ali comboios a passar diariamente com aquela frequência, é a linha mais frequentada do país, é óbvio que a própria natureza vai cedendo, e este trabalho de reforço é fundamental, é importante. Há vários relatórios do LNEC que falavam disso, houve até uma polémica porque o Ministério não divulgava na IP os relatórios que tinha, que apontavam para aquele perigo e para aquela questão da segurança. Foi decidido um investimento de vários milhões de euros nas barreiras, já durante o governo de Pedro Passos Coelho, governo PS e CDS. Depois, entretanto, houve também uma divergência sobre outra parte das barreiras, sobre a competência do dono do terreno ou da Câmara, e tendo sido uma Câmara que estava com a intervenção de Paiel, também não tinha possibilidade de fazer esse investimento, e graças a algumas pressões que nós fizemos, e eu próprio tive muito envolvido nisso, o Governo, já com o Ministro Pedro Nuno Santos, resolveu assumir esse investimento, o que nos pareceu também importante, e resultou do esforço de todos, mas é um problema que se vai continuar a colocar, porque enquanto ali houver comboio, as barreiras podem ter mais segurança, mas terá sempre o perigo que cria uma estrutura tão pesada com uma frequência grande naquela zona do distrito. Hugo, esta variante deverá então ser mesmo uma prioridade, é isso? A variante, como o Duarte disse aqui, que levava a algumas divergências, realmente o projeto de resolução do Partido Socialista não votou, não falava da variante, falava da moderação. O Partido Socialista votou favoravelmente a essa variante. Ela constava do PNI inicial, apresentado pelo Governo na legislatura passada, não consta deste Plano Nacional de Investimentos. Existem algumas opiniões até divergentes, estamos a falar de 200 ou 300 milhões de euros, não entro por aí só pelos valores, existem opiniões divergentes sobre a sua importância ou não.
Mas eu acredito numa coisa, que é importante realmente colocar mais rapidez nos comboios. E a variante é algo que deve ser, não sendo eu engenheiro de transportes, mas enquanto agente político, acho que devemos procurar uma velocidade superior no transporte entre Tomar, por exemplo, e Lisboa, entre Santarém e Lisboa, entre o Trocamento e Lisboa, e isso só pode ser feito através da modernização da linha. E a linha, como bem disse o Duarte, no contexto de Santarém, passa por uma zona ribeirinha com muitas casas. Felizmente que a questão das barreiras já descansa toda a gente, porque o perigo de um acidente grave está, digamos assim, muito menos provável, mas naturalmente que a velocidade continua a não ser a desejável, e a linha, independentemente da modernização necessária que está a ser feita. Por exemplo, começou a ser agora, existe uma modernização da linha entre Mate de Miranda e o entroncamento na linha, que é importante, ou seja, toda a modernização da linha é muito relevante e deve ser feita. Era a minha questão seguinte, até porque ainda há pouco foi referida esta situação da estação do entroncamento. Quando se fala aqui na modernização da linha, é a linha propriamente dita, ou também haverá aqui algo a mexer, permita uma expressão, no edifício, na própria estação da CP do entroncamento, que tem sido alvo de muitas críticas ao longo destes últimos anos? E recorde-se, estamos a falar de uma estrutura que até foi reabilitada há não muito tempo, mas que nunca teve a concordância nem mesmo de quem está à frente da Câmara Municipal, que sempre chamou a atenção para a falta de segurança que ali está patente. Hugo, esta modernização também contempla o próprio edifício da estação ou não? A modernização que está aprovada, não. Contudo, existe, ainda recentemente, os deputados do PS reuniram com a IP sobre este assunto. A Câmara Municipal do Entroncamento também tem tido reuniões com a IP sobre este assunto. Existe uma garantia que está para breve uma modernização da estação. A estação precisa, naturalmente, de uma modernização, quer a nível de segurança, quer a nível de dignidade, porque é uma das estações mais importantes do país, além de que ter problemas de proteção civil simples. Se alguém tiver um infarto, por exemplo, é muito difícil retirar essa pessoa das linhas, como também aquela passagem superior com aqueles elevadores está completamente, é difícil da forma como ela funciona. Existem pessoas com alguma mobilidade reduzida que têm dificuldade em estar naquela estação. Sei que vai ser feita uma modernização, digamos assim, de faixa para já, e isso está já incluído na parte onde é hoje a bilheteira, etc, vai ser modernizado, como a estação de Santarém também, o atendimento ao cliente aí. A outra parte ainda não está prevista neste investimento, apenas este que lhe estou a dizer, dessa parte da bilheteira e todo esse atendimento ao cidadão que se dirige para comprar os bilhetes e para ter informações. A parte das linhas ainda não está adjudicada, mas creio que é algo que é premente e que deve avançar, e da minha parte a garantia que é um assunto que tenho acompanhado e que vai continuar a acompanhar e que é de extrema importância a sua solução. Duarte, há pessoas, e olhando até pelas redes sociais, e não é preciso recorrer às redes sociais, basta também ouvir aquilo que alguns dos eleitos pelo entroncamento têm dito ao longo destes últimos anos, têm dificuldade em perceber como é que se fazem obras na estação da CP e logo de seguida tudo fica, não direi pior, porque há ali efetivamente algumas melhorias de registro, mas também há ali constrangimentos que são colocados no dia-a-dia dos utentes dos comboios. Dinheiro mal gasto ou não chega a tanto? Eu às vezes há falta de bom senso em alguns investimentos que se fazem, uma necessidade de mostrar serviço que leva a que se façam alguns disparates, e há falta de acompanhamento de longo prazo. Eu recordo, há pouco tempo a IP fez saber que iriam fazer investimentos em 4 ou 5 estações do Médio Tejo. E falavam em estações, isto, aquilo e o outro, e eu fiquei todo contente. Mas quando fui ver, apenas tinham dado início aos projetos. Ou seja, como é que é possível, no país em que estamos? Quer dizer, é possível porque o exemplo às vezes vem de cima, ainda agora vimos em Lisboa inaugurar-se um parque que não está pronto, só estará pronto daqui a 10 meses. A IP fez uma comunicação que ia fazer investimentos em 4 ou 5 estações.
era a estação de São Antônio de Herrera de Belver, era da Alferraredo, era uma da Barquinha, eram 4 ou 5 estações. Mas na verdade eram só os projetos. Portanto, a IP anuncia que vai fazer projetos para daqui a 2 ou 3 anos fazer as remodelações. E portanto, quando eu vejo este tipo de coisas, percebo porque é que se fazem intervenções. Há uma coisa completamente estúpida. Por exemplo, já repararam que na estação do entroncamento não há uma única placa a dizer que é ali o Museu do Entroncamento, o Museu do Ferroviário? Não há. Não há uma, ou seja, nem há uma política concertada entre a própria a CP e o museu e a IP. Parece que é cada um por si. Quando era muito fácil renovar determinado tipo de condições que ali estão e estão degradadas. É óbvio que hoje em dia já faz sentido ter passagens subterrâneas. É óbvio que aquela solução da passagem aérea foi uma urgência, não digo uma precipitação, porque quem o fez de boa vontade. Mas claro que não era uma solução de médio e longo prazo, porque tem problemas, tem riscos também. Dá a ideia que anda sempre aqui a tentar remediar e resolver um bocadinho, acabando por gastar mais, quando se calhar se fizesse investimento mais planeado ao longo de 2 ou 3 anos, se resolveriam os problemas de uma vez só. Agora, parece que às vezes os problemas só se resolvem com pressão política. A pressão política faz sentido porque ajuda de facto a resolver muitos problemas, mas também acaba por ser inimiga do ótimo que é um investimento sustentável, um plano para aquela estação que tenha em consideração as necessidades de hoje e da amanhã, e não sempre através de remendos. E, infelizmente isso é o que tem acontecido demasiadas vezes. Muito bem, não sei se há aqui mais algum comentário a fazer a este tema. Então avançamos. Estamos de acordo os dois, na maioria das coisas. Muito bem. Então avançamos para outro tema desta edição, e até tem sido um tema onde o Duarte Marques tem efetivamente dado a cara, que tem a ver com esta questão da chamada discriminação, e aqui no pior sentido da palavra, discriminação das empresas que não estão sediadas em Lisboa, face então à obtenção de serviços por elas prestados. Duarte Marques, tem sido aqui um cavalo de batalha aqui que tem efetivamente já há aqui alguma inversão nesta discriminação, ou nem por isso? Não, uma coisa para as pessoas que nos estão a ouvir primeiro é bom esclarecer do que é que se trata. No fundo, se trata que são prestados por entidades públicas que estão a ser concessionados e desempenhados por entidades privadas. Falo, por exemplo, dos serviços de arquivo, dos serviços de atendimento de call center, de apoio ao cliente, estou a falar de marcação de consultas, etc. Há hoje um conjunto de serviços que o Estado contrata a empresas que podem prestar esse serviço à distância, porque não implicam a presença, onde o serviço é prestado ao cidadão, a presença física da empresa. E o que é que estava a acontecer? E eu, quando apresentei este problema, fiz questão de referir que não era uma responsabilidade imediata do Governo, porque muitas destas coisas passam sem o Governo de saber. Agora, a partir do momento em que o Governo sabe, o Governo tem de agir para evitar que isto aconteça. Eram concursos públicos que eram abertos por entidades sediadas em Lisboa, mas depois restringiam a prestação dos serviços à área de Lisboa. Ou seja, só empresas sediadas em Lisboa é que poderiam passar estes serviços, quando eu conhecia empresas em todo o país que estavam mais do que habilitadas a desempenhar estas funções. E a Mação, por exemplo, tem uma empresa ou duas que fazem este tipo de trabalho à distância. E como a Abrantes também tem, como Tomar também tem. Um concurso público, de um serviço público, não pode ser exclusivo de uma empresa estar localizada em Lisboa ou não. E era isto que estava a acontecer. Porquê? Porque há uma cultura da administração pública que só as coisas, só em Lisboa, é que se podem prestar determinados serviços. Quando hoje é muito fácil, graças à fibra, graças aos meios tecnológicos, graças também aos incentivos que existem, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista laboral e social, e até das vantagens que há de desempenhar estas funções no interior do país, é hoje uma medida de competitividade também bastante grande, e empresas sediadas no interior poderem aceder a isto. Agora, pior, mais do que serem beneficiadas, não podem ser excluídas. E eu até defendo que deviam ser beneficiadas. E é justo dizer, no novo Código da Contratação Pública, que muita gente criticou, sem sequer o ter lido, foi uma questão em que o Governo se meteu para acelerar até os procedimentos habituais, em que o Governo pediu a colaboração do PSD, e devo dizer que cerca de 100 alterações que o PSD propôs foram quase todas aceitas.
e houve um bom trabalho feito entre o PSD, o grupo parlamentar e o governo desta matéria. E uma das coisas que ficou, precisamente, é isto. É uma discriminação positiva na contratação de serviços públicos para as empresas localizadas no interior do país. O que parece um passo importante. Podemos dizer que hoje temos uma inversão da situação em que deixa de haver, acho eu, espero eu, uma discriminação negativa, porque ela às vezes não se faz só nos cadernos de encargos, faz-se num conjunto de restrições que se colocam que praticamente inviabilizam a prestação de serviços noutras zonas do país, e também até um benefício. E para terminar, dizer só que para uma empresa que se localiza no Sardual, Quinha e até em Tomar, criar ali 40 ou 50 postos de trabalho novos é o equivalente, à sua escala, a uma Auto-Europa vir para Portugal, não é? Ou seja, para a nossa realidade, ter ali 40 ou 50 postos de trabalho é brutal. Porque, por outro lado, permite uma maior competitividade, porque as pessoas também têm menos despesa para se localizar ali do que teriam no escritório em Lisboa. O Estado até pode praticar um preço mais baixo, porque os custos também são menores e a qualidade de vida que se tem é muito diferente. E, portanto, eu diria que o Estado tem tudo a ganhar em que serviços que descentraliza ou que concessiona seja dada a preferência a que esse trabalho seja feito em zonas do interior de forma bastante assertiva e positiva. Hugo, isto tem alguma coisa a ver quando se fala o estigma do interior, tem aqui algo a ver com isso ou não? Bem, concordo com o que foi dito pelo Duarte, o apoio a estes investimentos, sublinhar também aquilo que foi dito sobre a contratação pública, o acordo que existiu entre o PSD e o Partido Socialista, que entre outras coisas permitiu esta matéria, acordo que eu acompanhei com alguma proximidade e que eu penso que foram mesmo, as 100 propostas de alteração foram mesmo todas aceitas. Umas com o voto a favor, outras com a abstenção, acabaram mesmo por ser todas aprovadas, penso eu. Mas isso também para o caso... Então a proposta é melhor do que eu pensava. Todas as propostas de alteração do PSD, eu na altura como coordenador do PS na Comissão de Economia estive nas reuniões com o PSD sobre o assunto, todas as propostas foram aprovadas, e acho que também é importante esse diálogo parlamentar, que às vezes sai fora daquele que é a opinião pública, e foi uma lei que até foi muito mal vista na opinião pública, mas foi de uma lei consensualizada e trabalhada à vírgula, digamos assim, pelos dois principais partidos no Parlamento, e às vezes estas coisas passam um bocadinho fora e até erradamente são mal vistas, porque acho que deve ser sublinhado os dois principais partidos portugueses terem, numa coisa que é importantíssima para o investimento futuro, para os fundos comunitários, para o PRR, ter tido esse desempenho. Em relação aos estigmas do interior, eu acho que no interior do país temos que ter capacidade de chamar empresas. Naturalmente, podem existir estas mais-valias na contratação pública para empresas no interior. O interior também já tem a capacidade de ir a fundos comunitários que o litoral não tem, isso também já é verdade, por causa das questões de convergência. Também pode ter outro tipo de apoios fiscais que o litoral e que as zonas mais favorecidas do país não têm. Contudo, eu julgo que se queremos que estes territórios tenham futuro, temos que lhes dar capacidade de emprego. Porque sem emprego, as pessoas não se fixam. As pessoas podem ter a melhor qualidade de vida, podem ter as melhores habitações, mas a menos que sejam reformados, sem emprego elas não se fixam. Naturalmente hoje... Mas esse é um trabalho que... de base tem que ser feito de longo a longo. Se bem que hoje, com a realidade do teletrabalho, existem muita gente que, ainda recentemente estive a falar com um colega meu, que é funcionário de uma instituição, colega meu de faculdade, que é funcionário de uma instituição europeia, e estava-me a dizer que trabalhava muito em casa, na casa da mulher, no interior do país, desde que a rede da internet estivesse correta, ele passava lá temporadas, não necessitando de deslocar-se para o Luxemburgo, com outro tipo de qualidade de vida, naturalmente, e acho que isso também temos que saber captar essas pessoas. Aliás, não é por acaso que hoje em dia... desculpa lá. Sim. Mas concordas comigo? Há muita gente nesses critérios. Concordo. Não, mas é isso. Hoje em dia nós notamos duas coisas. Primeiro, há muito mais gente a queixar-se da falta de banda larga em territórios do interior, em zonas
onde muita gente achava que nem sequer sabia o que era a banda larga. Ou a fibra, peço desculpa, a fibra. E temos os presidentes de Câmara e a Altice a fazer um esforço importante. Vários presidentes de Câmara num esforço hercúleo para tentar aumentar a cobertura da fibra nestes territórios. Porquê? Porque há gente que está lá, que veio para lá, que regressou, que trabalha um bocadinho, que pode trabalhar à distância se tiver estas condições. Está uma nova população a fazer isso. E dizer também que isto é muito atrativo, e por isso é que temos que nos mexer bastante rápido, porque há aqui a própria pandemia e o teletrabalho trouxeram alguma oportunidade a estes concelhos do interior que podem ter gente a trabalhar à distância, apesar de ter o seu emprego em Lisboa, aqui e ali. E nos nossos concelhos aqui desta zona, repara-se, há muita gente que já vive no interior, mas não se registra cá, que mantém as moradas em Lisboa, em Almada, aqui e ali, para não perder o acesso, por exemplo, aos cuidados de saúde, mas que já passa metade do seu tempo nestes concelhos, e que infelizmente não é contabilizado para o financiamento destes concelhos, quer em termos de impostos, quer em termos de receitas do Estado, diretamente do Estado. Já agora, quando se fala aqui na fibra, e como é óbvio, esta é uma rede que tem crescido. Uma, duas vezes. As operadoras, digo eu, terão que dar o primeiro passo, ou seja, os empresários não irão sediar-se num local onde a rede não será a melhor, mas se calhar as operadoras, onde veem que não têm potenciais clientes, também será difícil convencê-las a avançar. Tem que haver aqui um ponto médio, um ponto de ligação. É esse ponto que já está a ser feito, é isso? Essa pergunta é para quem? Duarte. O que eu diria é que isto é como a história do ovo e da galinha. Tem que ser um misto de duas coisas. Estas empresas que fazem este tipo, que proporcionam este tipo de recursos, têm estudos de mercado, têm planeamento, têm tudo isso feito. Eu sei, por exemplo, no caso da Altice, o tipo de investimento que estava previsto para alguns concelhos para reduzir ainda mais as dificuldades de cobertura. Mas há opções que vão ser feitas e, portanto, eles vão aumentar a cobertura em 2 ou 3 freguesias, mas vão deixar outras 2 ainda por resolver. Não podem resolver todas as freguesias de Tomar e deixar 5 ou 6 de Abrantes por resolver. Portanto, o esforço tem que ser distribuído pelos concelhos. Agora, é óbvio que há concelhos que se têm mexido mais nessa matéria e outros não. É verdade que há concelhos com maior cobertura e outros não. Mas por isso é que eu digo que nesta fase em que nós estamos a discutir, por exemplo, o concurso do 5G, e é quando se lançam estas licenças que os reguladores e o governo têm poder de facto sobre as empresas, que nós temos que exigir o máximo na cobertura. E lá está, nós não podemos ser complacentes com casos em que a cobertura exigida é apenas 90%. Mais vale o Estado cobrar menos pelas licenças que vai atribuir e garantir uma cobertura maior, ou forçar até os operadores a colaborar nas zonas de menor cobertura, para que as pessoas possam todas ter acesso. Porque a mim, e eu já o escrevi várias vezes, faz-me um bocado de confusão que estejamos a discutir o 5G, quando há zonas do país que nem 1G tem, que não tem sequer rede de telemóvel. E isto não é aceitável. E por isso é que eu diria, o momento certo de impor o maior número de exigências é quando se atribui a licença. Não é depois da licença estar atribuída. Até esta é a fase de negociar. E se tivermos que ceder um pouco no valor que é cobrado às empresas que ganham a licença, é preferível garantir uma distribuição maior da cobertura de rede. E nós estamos na fase... Eu não tenho problemas nenhuns, sou muito sincero, em estarmos atrasados no 5G, se se garantir que vamos ter uma exigência e uma cobertura maior do que aquela que seria contratada ao início. Hugo, dá para ter uma ideia e uma noção de como é que está o nosso distrito, a nossa região, aqui em matéria de cobertura? Ainda há concelhos com problemas evidentes? Existem concelhos em todo o país com problemas evidentes, e também depende, ou seja, por exemplo, mesmo no concelho em que estamos, em Tomar, uma coisa é estarmos no centro da cidade, sim, outra coisa é estarmos na freguesia da Sabacheira. Só para dar um exemplo extremo. E isso faz coisa é completamente diferente. E acho que devemos garantir que uma maior cobertura. Eu acredito que com o leilão do 5G, também todas as questões da própria transposição das novas leis comunitárias
na área das comunicações eletrónicas são uma oportunidade que o país tem de colocar maior cobertura de rede das telecomunicações no país. Não podemos esquecer que é um mercado que tem 3 empresas que têm mais de 95% ou 96% do mercado. É um mercado, por isso, com 3 empresas muito fortes, que também fizeram os seus investimentos, naturalmente, mas também devem ser obrigadas a investir. E quando, nomeadamente, aí concordo, quando se candidatam ao 5G, quando se candidatam a outro tipo de matérias, têm de ser obrigadas a garantir uma cobertura de rede no nosso país. Porque eu digo isto também algumas vezes no Parlamento, quando estamos a discutir estes assuntos, e nomeadamente a colegas meus. Estas discussões do 5G são muito interessantes, é uma tecnologia completamente disruptiva, é uma tecnologia que vai colocar o desenvolvimento do país noutro paradigma, que vai colocar as telecomunicações noutro paradigma, mas não podemos estar a debater uma tecnologia da internet das coisas, no fundo é o que estamos a falar, e ao mesmo tempo termos regiões do país que nem 2G têm, ou nem 1G têm, só para ser mais cáustico. Por isso, daí eu perguntava, porque as operadoras, como é óbvio, não tendo potenciais clientes... têm que ser obrigadas a fazer investimento. Basicamente é isso, e têm que ser garantidos, e nestes momentos têm que ser garantidos que esses investimentos existem. No fundo é isso. Novamente com parcerias públicas ou privadas, ou seja, uma parte do investimento naturalmente tem que ser privado, o Estado também deve ajudar de outra forma, os fundos comunitários também devem servir para isso, certamente, mas deve ser encontrada essa resposta. Eu não sei se o Duarte... Sim, força. Eu não podia deixar de confrontar nós temos andado a falar deste assunto já há 10 anos, nós por essa cobertura de rede, e agora também na questão do 5G, nós apresentámos um projeto de resolução. Foi chumbado pelo Partido Socialista, e o Hugo tem responsabilidade nisto, porque é o coordenador do PS. Tem a ver com a história do 5G e precisamente da cobertura do território e do recurso ao roaming nacional. Eu não sei porque é que o Partido Socialista está contra. Os operadores, obviamente, não veem isto com os olhos, que é uma questão suplementar. Que é a história do roaming nacional e de garantir a cobertura no território. O Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e o PCP também tombaram a proposta do PSD, que vai até ao encontro daquilo que é o desejo do regulador da Anacom, que é a Anacom. Duarte, sobre essa matéria... E com alguns cortes, né, a propósito. Com alguns cortes, a propósito, sobre essa matéria independente. Eu posso isso, não, mas falaste do roaming nacional, que o Partido Socialista tinha chamado com o PCP e com o Bloco, e que respondeu ao desafio da Anacom, foi chamado o vosso projeto de resolução. Sobre essa matéria, direi que neste momento estamos em debate a lei das comunicações eletrónicas, e certamente, e até como presidente desse grupo de trabalho, certamente estamos disponíveis para que o PSD faça essa proposta e estudarmos essa proposta neste atual contexto com força de lei desse ponto de vista. E o PSD... então quer dizer que o PS está disponível para rever a posição? O PS está disponível para estudar o assunto sobre o roaming nacional. Está disponível para estudar a importância do roaming nacional. Naquele momento achámos que podia não ser o melhor caminho, que havia dúvidas técnicas. Mas estamos disponíveis para, no contexto da lei das comunicações eletrónicas, que sabemos, nós os dois sabemos que a lei das comunicações eletrónicas tem que ser aprovada também ela num acordo entre o PS e o PSD, certo? Não há... Sim, mas a questão do 5G e a questão do concurso não tem diretamente a ver não, mas pode ser colocado, a questão do roaming, pode ser colocado nesse contexto. Pode ser colocado à vontade. O que significa é que perdemos vários meses quando se o Governo tivesse seguido o nosso projeto de resolução, se o PS o tivesse aprovado, e se tivéssemos dado o conforto ao regulador que ele queria, se calhar as empresas de telecomunicações que não querem correr ao roaming nacional, nem querem partilhar infraestrutura, já teriam baixado a bola. Esta opinião apenas a mim me responsabiliza. Eu, pessoalmente, concordo com o roaming nacional e acho que é uma solução interessante. Muito bem. Para quem não está em casa e não sabe o que é o roaming nacional, eu também não sou especialista, mas é fácil, é no fundo, naqueles sítios em que existe um operador, como por exemplo a Vodafone, se eu tiver rede nós, se eu tiver telemóvel da nós, posso usar aquela rede como uso uma rede em Espanha. Ou seja, no fundo era cada operador, com um custo associado a isso, obviamente, eu nunca deixava de ter rede e podia usar a cobertura de outras redes. O ideal era que
para evitar que os operadores tivessem que duplicar o investimento, era naquelas zonas em que se verificasse que não há mesmo cobertura, fosse partilhado o investimento dos diversos operadores, evitando assim que fosse duplicar ou triplicar os investimentos. Muito bem, sim senhor. Noutros países, só para dizer isto, noutros países, existe este modelo, sim. fizeram-no voluntariamente, sem necessidade de intervenção do Estado. Sim. Não, em nenhum país há uma lei que obriga ao roaming nacional, praticamente. É feito pelo próprio... Existe. Sim, existe pelo próprio mercado a funcionar. Que em Portugal claro. não acontece. Não quer dizer que a própria lei não possa obrigar, digamos assim. E acho que o regulador, já agora dizer, a ANACOM é um regulador forte, e é bom que também existam reguladores fortes, independentes, quer do poder político, quer do poder económico, que é o caso da ANACOM, e aqui o Duarte certamente, até porque é uma pessoa de origem em animação, o presidente da ANACOM. Claro, é um dos poucos reguladores que não é controlado pelo governo, o que é sempre bom num regulador. Apesar de ser, conhecidamente, da área socialista, isso aí etc., é um regulador como deve ser. O regulador deve estar completamente independente, quer dos poderes políticos, quer dos poderes económicos, quer dos poderes públicos, quer dos regulados. E acho claro. que é o papel que ele tem, e bem. É pena que o Partido Socialista não tenha entendimento para outros reguladores. Mas isso é outro debate. Não, é verdade. A minha visão nós podemos ter pessoas de uma área política próxima de nós, mas pessoas que tenham capacidade de exercer esse cargo com independência. Eu defendo que os reguladores sejam independentes dos poderes políticos e dos poderes económicos. Acho que acabei de dar-te a resposta. Mas se formos olhar para o regulador que está no Banco de Portugal, ou para o regulador agora que vai para a área dos transportes, ou para vários... As pessoas podem ser independentes independentemente das funções que tiveram antes, acho eu. Pois, deviam ser. Isso. Pelo exemplo que temos tido, não. A ANACOM é um bocado a ANACOM é uma exceção. A CMVM é um regulador que parece independente. A própria ANAC também tem. A ERSA é independente dos poderes políticos também, aparentemente. Sim, aparentemente. Facto. Não tenho pelo menos a percepção contrária no caso da ERSA. Sim, sou capaz de subscrever. Muito bem, é neste clima de concordância que chegamos então ao final desta edição. Já cumprimos, por assim dizer, o nosso tempo. E força Portugal! Força Portugal! Força, isto não está fácil, não. Esperamos daqui a 15 dias ainda estarmos no europeu. No europeu, exatamente. Nós continuamos a ver o europeu mesmo. Continuamos a ver o europeu. Duarte. Até porque houve um grande vencedor já agora, que foi a equipa da Dinamarca, em vez de perder o jogo. Foi ali um exemplo para todos nós, nomeadamente do capitão dinamarquês, foi um exemplo para o desporto. E os médicos que fizeram um trabalho notável, sem dúvida nenhuma. Foi um exemplo que o Eriksen ainda hoje estará o resto da vida a agradecer de ter conseguido salvar-se. Perdeu o seu jogador, mas recuperou-se a vida, sem dúvida. Duarte, Hugo, mais uma vez, muito obrigado pela vossa colaboração e até daqui a 15 dias.